Hoje eu voltei para falar de um livro que eu li há muito recente, acabei ele agora à tarde e eu queria já fazer de imediato a leitura dele. Aliás, queria já fazer o vídeo, a respeito da leitura dele, porque foi uma experiência que eu acho que eu não consigo nem explicar direito aqui em vídeo. Eu acho que cada um tem uma vivência e absorve de maneira diferente cada leitura que aparece, que surge pra gente. Mas eu admiro muito essa capacidade, esse poder transformador que a literatura tem de produzir não só em quem escreve, no autor, como também em quem lê. E como ela se altera, ela se modifica à medida em que ela vai sendo apresentada para a gente, à medida que os livros são publicados e que os autores trazem aqueles assuntos para a gente. Esse livro é um pouco até difícil de definir o que é que ele seria, o que de fato ele é, se um romance, se uma biografia. Eu acho que ele é um pouco de tudo. E eu estou falando de A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Eu adoro esse título, eu acho ele super, super delicado. Inclusive ele me dava uma ideia de ser um romance romântico apenas, mas não é isso, ou não é somente isso. Aqui a gente vai ter então um livro que aborda muita coisa, que vai falar, eu acho que a princípio, de luto, de perda, de dor. É uma mistura de várias coisas. A Rosa, na verdade, ela vai tratar aqui, ela vai contar a respeito da vida da Marie Curie, ou pelo menos é assim que eu acho que pronuncia o nome dela, que na verdade não tinha esse nome, ela era uma polonesa que basicamente descobriu a radioatividade, descobriu o polônio, o rádio, e vai falar então da descoberta dessa mulher, da descoberta dela pela vida, da descoberta dela pelo amor, da descoberta dela com o luto, com a perda, com as filhas que aparecem para ela mais na frente, com preconceito, com machismo, com muita coisa que surge para ela. E a Rosa faz isso de maneira muito didática, de maneira muito bonita, de maneira muito pungente. E falando da vida da Marie, ela também fala da dela, porque uma das partes centrais dessa história é justamente o momento em que a Marie perde o marido, ela perde o Pierre de uma maneira muito, muito boba, até de uma maneira muito... É um acidente, na verdade, que acontece com ele, de maneira muito imediata, e ela sente um pesar, ela sofre bastante com aquilo, se não bastasse já a vida difícil que ela levava e que ela tinha. E a Rosa também passou por uma situação semelhante, porque ela perde o marido muito jovem, muito cedo, de uma maneira um pouco diferente, porque no caso do marido da Rosa foi câncer, então foi uma perda que foi um pouco mais prolongada. Mas é como ela diz, como ela diz no livro, será que é realmente assim diferente? Ou o que é menos agravante, você perder assim de imediato com um acidente bobo, ou você perder ao longo de um tempo, esse matrimônio, esse casamento que você tem, essa pessoa que você perde, ela não apenas morre, mas morre muita coisa, morre o seu futuro com ela, morre sua vida com ela. Então é uma perda que ela está imbuída de várias coisas, são vários campos que estão dentro da lei desse nome de morte, dessa palavra. E não é só o marido que morre, é muita coisa que vai junto. Então são sentimentos que unem as duas, a perda do marido, o que elas passam advindo disso, os preconceitos que ambas têm na profissão, seja Marie lá no início, de 1900 e alguma coisa, na década de 10, de 20, ou a Rosa um pouco depois, mas existem fatos inúmeros que se assemelham uma e a outra, e é disso que vai tratar essa história. E ao mesmo tempo que ela conta a vida da Marie, que ela conta da vida dela, ela vai inserindo, vai dando pinceladas de momentos, de reflexões, de ideias que surgem para ela, seja acerca da escrita, do processo de se fazer um livro, das dificuldades que aparecem no percurso, fala a respeito da depressão, da ansiedade, da dor física advinda de problemas psicológicos, ou da própria morte em si, como já foi citado anteriormente. Então, na verdade, o que ela faz aqui é um tratado a respeito da vida de maneira geral. E o mais curioso é que, falando de Marie, falando dela, ela fala da gente também, porque é um processo quase que de auto-identificação, uma interpretação que a gente vai fazendo aos poucos, e de cada ponto, de cada aspecto que ela vai esmiuçando, que ela vai tratando, que ela vai destrinchando ali,
a gente vai resgatando uma coisa ou outra e a gente vai se enxergando ali, porque a dor ela é universal, né? Ela é inerente à vida, é inerente a todo mundo. A gente tenta evitar, mas a gente tem que conviver com isso. A frustração ela tá ali, essa vontade de se abster disso, ela tá o tempo todo com a gente, mas é impossível. A gente não consegue viver sem o sofrimento, sem a dor. Inclusive eles são necessários, como ela vai inclusive tratar muito bem mais na frente no livro. São coisas que a gente precisa ter, que a gente precisa passar, justamente para dar sentido e valor para todas as outras coisas que formam a nossa vida. Eu ouso dizer que ler esse livro foi quase que uma experiência terapêutica para mim, porque tinha muitas coisas ali que eu nunca tinha me atentado, ou então que eu nunca tinha percebido daquela maneira, e quando a gente encontra o ponto de vista de uma outra pessoa, e tão detalhado, tão minucioso como esse daqui, a gente começa a pensar sobre alguns pontos que até então nunca tinham surgido na gente, e aquilo surge um efeito, uma causa e uma consequência que a gente nunca tinha chegado nessa conclusão. E esse livro me trouxe algumas respostas, algumas dúvidas, alguns questionamentos. Ele não vai te entregar tudo assim de mão beijada, você vai maturar por muito tempo, inclusive, tudo que está aqui dentro. Eu acredito que se eu deixasse para fazer esse vídeo na semana que vem, eu ia trazer um conteúdo completamente diferente. E eu acho que por muito tempo ele vai reverberar ainda em mim. Acho que por isso nem vale a pena eu falar tanto da história, do que está aqui dentro, porque a princípio pode parecer uma coisa assim meramente corriqueira. É uma mulher falando da vida de outra mulher. Sim, mas o que está dentro, o que está nessas entrelinhas, o que está nesses pequenos momentos e o que acontece enquanto esses momentos eles estão se passando, que é o forte da história, que é o grande trunfo dela. Então eu fiquei completamente apaixonado pela escrita da Rosa. É um livro que tem pontos muito doloridos, tem pontos muito difíceis, mas é muito gostoso de ler, é muito bom de acompanhar, você passa muito rápido ali essas páginas, os capítulos são bem curtos, bem pequenos, tem muita imagem, tem muita gravura, então isso dá pra gente ter uma representação visual daquilo que está escrito ali. Então além da leitura tem as imagens, o sentimento que ele causa na gente, e eu recomendo para todo mundo. Eu acho que é super importante, é super necessário as discussões que são feitas aqui dentro. E com certeza entrou aí no meu hall de melhores leituras do ano, sem sombra de dúvida. Então eu queria deixar a super recomendação, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, nessa edição super linda da Todavia. Eu sou completamente apaixonado pelo livro, né, pelo físico, como são publicados os livros dessa editora, né? A gente percebe um zelo e um cuidado muito grande com o leitor, a qualidade da página, da tradução, enfim, eu sou apaixonado mesmo pelas edições da Todavia. E se você já leu esse livro, me deixa lá nos comentários, me diz o que é que você achou. Eu sei que a Rosa tem muita coisa publicada por aí, e eu quero ler tudo com certeza, então me diz lá a sua interpretação a respeito de tudo isso. Vamos continuar conversando a respeito desses assuntos lá embaixo, que eu acho super relevante, super necessário. As redes sociais também estão lá no box da descrição. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.